Quem é o goleiro monitorado de perto por Flamengo e Palmeiras? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre a redução importante na folha salarial alvinegra. Corinthians vai ter um pouquinho mais de fôlego para contratar jogadores. Quero te atualizar também sobre o São Paulo. Existe interesse do tricolor em um meio atacante que joga no futebol turco. Para completar, Otávio. É possibilidade no Galo? Futuro de Zé Ivaldo indefinido. Guardiola fazendo um anúncio importante. John Textor com enormes problemas na França. Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Minha sugestão para essa terça vai na partida entre Brasil e Uruguai, semifinal da Copa América Feminina. O Brasil é bastante favorito, até por isso vou na vitória do Brasil e menos de 5,5 gols. Preciso ainda que o jogo tenha pelo menos 7 escanteios e que ambas as equipes recebam pelo menos um cartão. Se tudo isso acontecer, meus R$100 se transformam em R$180 para pegar exatamente esse bilhete, com todas essas anotações que eu sugeri. É bem simples, link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados e automaticamente o bilhete já aparece para você apostar o valor que quiser. Combinado? Só é importante lembrar que para fazer sua fezinha na Betano, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Fechado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que divulgou na noite dessa segunda-feira um laudo apontando que Léo Jardim, depois de passar por uma ressonância magnética, apresentou hematoma de 3 centímetros na região das costas. Foi a forma que o Vasco encontrou para justificar o pedido de atendimento médico de Léo Jardim. Você vai lembrar que ele foi expulso no último domingo no empate 1-1 contra o Internacional, sob a alegação de que estava enrolando e atrasando o reinício da partida. Já Fernando Seabra, técnico do Red Bull Bragantino, tem 100% de aproveitamento nos jogos contra o Botafogo, adversário do Red Bull na noite dessa terça-feira pela Copa do Brasil. 3 confrontos do Seabra contra o Botafogo e 3 vitórias, 2 delas pelo Cruzeiro, mais uma sob o comando do Red Bull Bragantino. Quero contar ainda que o Burnley da Inglaterra fez proposta para recontratar Vitinho, atleta que pertence ao Botafogo. No ano passado, o Botafogo havia comprado o lateral direito por 8 milhões de euros. A oferta do Burnley, pagamento de 4 milhões de euros e perdão do restante da dívida que o Botafogo ainda tem com o clube inglês. John Textor descartou qualquer tipo de negócio. Já que falei sobre John Textor, preciso te explicar sobre um prejuízo gigante dele e de sua empresa à frente do Lyon. A Eagle Football publicou relatório de suas atividades financeiras em 2024-2025. Foram 90 milhões de euros ou 588 milhões de reais a menos em receitas na comparação com o ano anterior, quando se refere a faturamento no Lyon. O Lyon aumentou as receitas com bilheteria e vendas de jogadores, mas teve queda de arrecadação com direitos de transmissão, com merchandising e também com ações em seu estádio. Há a previsão de um déficit pesado que ainda não foi divulgado. E em meio a esse caos que se avizinha e que se desenha, vale a lembrança de que John Textor foi retirado à força do comando da equipe francesa. Tudo por causa de todas as questões financeiras que chegaram a causar o rebaixamento do Lyon via tapetão. O Lyon conseguiu se manter na primeira divisão com a promessa de que o Textor não participaria mais da comissão e da direção do clube. Vale a lembrança também de que isso tem a ver com o fato de que o Textor pegou dinheiro emprestado com uma empresa para comprar o Lyon e nunca mais devolveu o dinheiro para essa empresa, que reassumiu o controle acionário do Lyon. Textor cada vez mais queimado no mercado europeu. Quero te falar agora sobre Guardiola e uma decisão importante do, para mim, maior técnico em atividade no mundo. O comandante do Manchester City anunciou em uma entrevista que dará uma pausa na sua carreira. Essa decisão já está tomada e se refere e vai passar a acontecer a partir de 2027, quando se encerra seu atual contrato com o Manchester City. A frase do Guardiola, abre aspas, sei que depois desse tempo no City vou parar. Isso é certo e já está mais do que decidido.
Não sei por quanto tempo eu vou parar. Se 1 ano, 2, 5, 10, 15. Preciso parar e focar em mim e também no meu corpo. Então, só para ratificar e para explicar direitinho, o contrato atual do Guardiola com o City se encerra em junho de 27, ele continua até lá e a partir daí faz essa interrupção sem data para voltar. Vale a lembrança de que o Guardiola é técnico de futebol há 18 anos e nesse período comandou apenas 3 clubes: Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Preciso te falar agora sobre o futuro de Zé Ivaldo, que interessa a santistas e cruzeirenses. O zagueiro que pertence ao Cruzeiro está emprestado ao Santos, pode acabar não ficando em nenhum dos clubes. É que o Santos decidiu encostar o Zé Ivaldo com medo dele bater uma meta estipulada no contrato de empréstimo, o que tornaria obrigatória a sua compra, valor de $1 milhão, que garantiriam ao Santos 70% dos direitos econômicos. O Santos não quer comprar o Zé Ivaldo, tanto que o zagueiro nem ficou no banco de reservas nas 2 últimas partidas. Ele nem sequer foi relacionado. Em paralelo a isso, o Cruzeiro foi procurado nos últimos dias por um time da Arábia Saudita e outro time do Japão, demonstrando a intenção em contratá-lo. Então é mais provável que o Zé Ivaldo seja vendido e o dinheiro fique para o Cruzeiro, com o Santos levando uma pequena taxa de vitrine. Atleta que desde que chegou a Vila Belmiro disputou 26 partidas com um único gol marcado. Sua última partida diante do Mirassol, derrota por 3-0 do Peixe, que causou ainda mais estragos à imagem do Zé Ivaldo e do restante do elenco. Só para completar sobre o Santos, registrar que o Peixe anunciou a renovação de contrato de Robinho Júnior. O filho do ex-ídolo do torcedor santista tinha contrato até 2027 e teve seu vínculo estendido até 2030. Hora de falar se Otávio, meio atacante que já jogou na seleção portuguesa, pode mesmo virar reforço do Galo. Essa informação circulou nas redes sociais entre torcedores atleticanos e gerou otimismo, mas a chance é 0. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Otávio para perguntar se existiram sondagens. Não é o primeiro clube brasileiro que é especulado, que se envolve em especulações relacionadas ao Otávio. Na semana passada, um jornal português chegou a afirmar que o Palmeiras tinha interesse em contratá-lo. É bem verdade que o Otávio está de saída do Al Nassr. Ele foi avisado há mais ou menos 10 dias que não faz parte dos planos do clube saudita, onde tem contrato por mais uma temporada. A equipe de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo está passando por uma grande reformulação e vai contratar uma série de jogadores importantes. Pois bem, o Otávio ganha 20 milhões de euros por ano. Esse valor equivale a 130 milhões de reais ou a 10 milhões e 800 mil por mês. Salário completamente fora da realidade do Atlético, isso é mais do que metade de toda a folha salarial atleticana. Importante destacar que o Otávio tem tudo para continuar na Arábia Saudita, mas em outro clube. Nesse momento o Al-Ahly e o Al-Qadisiyah são os favoritos para contratá-lo, assumindo os compromissos financeiros adotados pelo Al Nassr. Hora de falar sobre o São Paulo para repercutir uma informação que vem da Turquia. O jornalista de lá afirma que o São Paulo é um dos interessados no meia atacante colombiano chamado Elan Ricardo. Jogador de 21 anos de idade, revelado no Laekidá e vendido para o Besiktas da Turquia. Por lá ele nem estreou, apesar de ter sido comprado em 2024, operação de 2 milhões de euros. A notícia que vem da Turquia dá conta de que São Paulo, Rio Ave, Tondela e Birmingham estão entre os interessados e já abriram conversas com o Besiktas. O São Paulo busca reforços, preferencialmente um lateral direito, eventualmente um zagueiro, um meia e um atacante, mas qualquer reforço no São Paulo só vai ser contratado se vier a custo zero, preferencialmente também com salário baixo por conta da crise financeira do clube. Sobre a possibilidade do Elan Ricardo ser contratado, consultei uma pessoa do departamento de futebol e a declaração foi, abre aspas, não é verdade, nunca falamos desse jogador. Só para completar o noticiário do São Paulo, Ferrarese suspenso e Dineno, que já jogou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, são desfalques do tricolor para o confronto contra o Atlético Paranaense, válido pelas oitavas de final do torneio. Já Lisieiro foi anunciado como novo reforço do Nacional de Portugal. O contrato dele no São Paulo não foi renovado no mês passado. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu uma boa redução na sua folha salarial com apenas 3 saídas. Você vai lembrar que Igor Coronado, Alex Santana e Giovani não ficaram no timão após o último mês.
E a debandada desses 3 atletas significou uma redução de 2.600.000 reais mensais. Coronado era dono do maior salário, ele tinha um custo mensal de 2 milhões, Giovani e Alex Santana ganhavam os outros 600 mil. A ideia do presidente Osmar Stabile é reutilizar essa grana para a contratação de atletas. Com esse fôlego na folha salarial, ele entende ser capaz de contratar jogadores. O grande ponto é como contratar atletas sem pagar pelos direitos econômicos. O Corinthians hoje não tem dinheiro para investir em jogadores, apesar dessa folga na folha salarial. Importante registrar ainda que o Corinthians não descarta negociar mais atletas para tentar reduzir ainda mais seu custo. Por exemplo, Palácios é um jogador que o Corinthians adoraria fazer negócio. Ele até tinha conversas com o Austin FC, mas demorou para responder, o Austin desistiu do acordo. Léo Maná é outro atleta que não faz parte dos planos. Se pintasse uma proposta pelo Félix Torres, certamente o Corinthians faria negócio. E o principal deles, Memphis Depay, cujo custo é de 6 milhões de reais por mês. Tem ainda, isso sem contar os bônus. Se pintar qualquer proposta pelo Memphis Depay, Corinthians fará negócio. Em relação a reforços, abre aspas, para o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, não vai ter nada de loucura. Temos que trabalhar dentro da nossa possibilidade de custo baixo e alta qualidade. É difícil, mas não impossível. Para fechar o noticiário ou as notícias do Timão, contar que o clube demitiu Orlando Ribeiro do cargo de técnico do Sub-20. Diego Coelho deve ser anunciado como novo comandante. A saideira do Timão, Corinthians que se prepara para o confronto contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Havia expectativa da realização de um treino aberto, não será possível, mas a principal organizada do Corinthians prepara uma grande recepção para o time na frente do estádio na quarta-feira. Hora de falar sobre um goleiro que é alvo de Palmeiras e Flamengo. Ainda não existe proposta oficial, mas os 2 clubes mais ricos do país estão bastante atentos a Pedro Morisco, goleiro de 21 anos de idade que pertence ao Coritiba e é tido no meio do futebol como a maior joia da posição em bastante tempo no futebol brasileiro. O Morisco é super precoce, já jogava no time principal do Coritiba desde 2023, na oportunidade foram 3 partidas. Em 2024 ele assume a condição de titular e em 2025 se torna ou confirma toda essa expectativa que existia sobre ele. Atleta de 1,91 m de altura, 84 quilos, formado na base do Coritiba, está lá desde o Sub-13. Passagens pelas categorias de base, contrato até 2027. Se você olhar no Transfer Market, hoje o valor dele é de 1 milhão de euros, mas não há a menor possibilidade de tirá-lo do Coritiba por um valor tão baixo. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo já sabem que para contratá-lo haverá a necessidade de um investimento pesado, até porque o Pedro Morisco é tratado como uma grande expectativa, como alguém com enorme potencial para se tornar goleiro de seleção brasileira e para jogar nos principais clubes do mundo. Palmeiras e Flamengo precisam de goleiro por condições e circunstâncias diferentes. O Flamengo perdeu reserva do Rossi, o Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e se muda para a Raposa no fim da temporada. Já o Palmeiras procura um sucessor para Everton. O Marcelo Lomba, mais veterano, gostaria de deixar o clube, tem conversas avançadas com o Fluminense e só não saíram ainda porque o Palmeiras não encontrou alguém que possa assumir a condição de segundo goleiro para eventualmente ser preparado para virar titular do Palmeiras, substituindo o Everton dentro de alguns anos. Se você já ouviu falar sobre o Pedro Morisco, use o espaço para comentário para registrar sua opinião sobre ele e para dizer quais outros goleiros você gostaria que Flamengo ou Palmeiras contratassem, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!